e Wilde, Encontro Imaginário. Personagens: Marcel Proust, Marcelo Braga, e Oscar Wilde, Abílio Tavares. Época: idos de 1900. Espaço: quarto de Proust. Música: luz somente num gramofone girando o disco debaixo da agulha. Luz geral cresce aos poucos em resistência. Proust está sentado, lendo Oscar Wilde. Som de campainha. Proust para de ler. Levanta-se, desliga o gramofone. Quem está aí? Reinaldo Hahn. Um momento, Reinaldo, por favor. Proust tosse. Lê o rótulo de seus remédios, vacila, mas toma. Pode entrar. Wilde entra, segurando uma maleta. Mas é Oscar Wilde? Exatamente. Como me reconheceu? Não conhecer Oscar Wilde é não ser conhecido. Mesmo assim, não estamos em Londres, mas em Paris. Todas as manhãs, quer dizer, às 4 horas da tarde, depois que acordo, eu leio os jornais franceses e também os ingleses. Portanto, já está sabendo tudo sobre mim? E quem mais se vestiria dessa forma tão elegante? Obrigado. Bonito casaco. Eu tenho faz 12 anos, esteve comigo por toda a longa viagem à América e compareceu em todas as minhas estreias. Ele tem muito de mim gravado nele. Fique à vontade. Eu sempre imaginei como seria um encontro com você, mas nunca pensei que pudesse acontecer de verdade, e justamente aqui e agora. Aqui é tão silencioso. Não se ouve sequer a passagem dos bondes no boulevard. Nós vivemos na eletricidade, na noite perpétua. Bom título para um novo livro. Moderno demais, muito demais. Eu prefiro títulos mais longos. Desculpe, sinceramente, eu ter aparecido sem avisar antes. Como qualquer coisa repentina me desagrada, imagino que para os outros também. Eu rescindi a linha telefônica. Eu não quero ser incomodado, a não ser que eu deseje a companhia de alguém. Compreendo. Se eu... No seu caso, é diferente. Eu tentei telefonar, mas não consegui. Ninguém atendia. Exatamente. Eu dei a desculpa de estar arruinado e cancelei a assinatura do telefone. Mas por quê? Para não correr o risco de que Celeste, por algum descuido meu, perceba alguns detalhes da minha toalete. Desculpe, mas eu não consigo compreender a relação. É que o aparelho fica aqui no meu quarto e eu ordenava que ela fizesse telefonemas com frequência antes que eu saísse. Uma vez aconteceu que a porta do quarto e a do banheiro ficaram abertas para o corredor. E Celeste percebeu o segredo da minha privacidade. Que desagradável. Eu sou meticulosamente asseado e não vivo sem o meu desinfetante, o que torna tudo muito demorado. Compreendo. Mas felizmente a toalete estava quase terminada. Eu já tinha vestido o agasalho interno, as calças e a camisa. Mesmo assim, uma mulher bisbilhoteira é sempre uma ameaça, principalmente para nós, os escritores famosos. Você é mais famoso e bem antes de mim. Portanto, existe um banheiro particular conectado ao quarto? Mas só para o meu uso pessoal. Se precisar, peça a Celeste e use o banheiro da residência. Bonito espaço, amplo, pé direito alto, móveis sólidos. Metade da partilha com meu irmão Robert, depois da morte de nossos pais. Sua vez, minha mãe herdou tudo do seu tio Vaio. Inclusive o apartamento? Sim. O que é um privilégio ter onde morar bem em Paris. E em Londres? Minha esposa Constância é mais modesta, mais boze. É muito exigente. Não se contenta com nada que não seja o melhor do melhor. Sente-se. Onde? Ah, desculpe. Mas Celeste não teve tempo suficiente para levar esta pilha de agasalhos para o banheiro. E quando sua criada faz a limpeza aqui no seu quarto? Ela abre as janelas do apartamento somente quando eu saio. E isso raramente, mas nunca antes das 10 horas da noite. Para um asmático, o pó costuma ser fatal. Para um escritor, a falta de disciplina é que costuma ser fatal. Concordo plenamente. Todos os anos, quando eu vou ao litoral, eu deixo ordens para que o apartamento seja limpo profundamente. Compreendo. Mas sempre na minha ausência, antes de eu voltar. Então você gosta do mar? O mar
Leva para longe as nódoas e feridas do mundo. Eurípides. Deve ser por isso que eu gosto tanto de Brighton. Em agosto, como eu costumo fazer todos os anos, talvez eu vá para Caburga. E pretende voltar quando? Em setembro, depois que o apartamento estiver limpo. Como todos os asmáticos, quando uma crise me ataca, eu espirro muito, preciso assoar o nariz sem parar. E seu médico prescreveu o quê? Para trabalhar à noite, eu tomo cafeína. Às 8 horas da manhã, para descansar, eu tomo Veronal. E adrenalina? É mais uma mentira a meu respeito. Mas sua aparência é ótima. Não me parece a de um doente. Sua visita está acontecendo entre 2 crises de asma. Que bom. Desde que eu passei a levar uma vida de recluso, tenho cada vez menos crises. Wyatt pega um disco sobre o gramofone e lê o rótulo. O Tempo dos Lilazes. Ernest Chausson. Wyatt vira o disco do outro lado e lê o rótulo. Se meus versos tivessem asas. Reinaldo Tam, meu melhor amigo. Ouvi dizer que ele é o único que pode ser recebido a qualquer momento. Mas, infelizmente, tem inveja de mim. Por quê? Falam mais dos meus livros nos meios literários do que dele nos meios musicais. Realmente, em todos os lugares onde eu vou, só falam de você, não existe outro assunto senão do seu novo livro. Não vejo a hora em que eu vou poder ler e assim, finalmente, ter um encontro, ainda que imaginário, com sua mente prodigiosa e cheia de fantasia. Aceita um chá de tilha com madeleines? Não, obrigado. Eu posso pedir para a Celeste. Essa sua empregada... Governante. Desculpe minha indiscrição, mas não há mexericos a respeito da presença, dia e noite, de uma mulher jovem na casa de um homem solteiro? Sim, mas eu não me importo. Celeste é muito discreta, não faz perguntas. Ela não é uma pequena intrigante, como já disseram, e injustamente. Além disso, Celeste é casada com Odilon Albert, meu atual motorista particular. Eu não sabia dessas relações quase familiares. Eu sou tão apegado ao Odilon. Como o marido de Celeste é apegado a mim também. Realmente? Sim, somos muito apegados um ao outro. E como sua esposa, ele é muito discreto. Agostinelli, meu ex-motorista e atual secretário particular e datilógrafo, também é. Estou quase compreendendo. Eu vou lhe fazer uma confidência. Faça. Se der tempo, eu ainda quero escrever um livro sobre Celeste. Conte que ela vive sonolenta, praticamente dormindo em pé, quer dizer, sentada. Não desconfiou de mim, nem me impediu de entrar. Ela fica à minha disposição dia e noite, sem reclamar, e sempre com um sorriso nos lábios. Servidão voluntária. Claro que paga, mas não deixa de ser uma servidão. Então ela vive aqui como sua prisioneira? Obrigado pela sugestão. Ótimo título. Eu confesso que tento, mas não consigo compreender sua relação com sua governanta. Às vezes ela age como se fosse minha mãe. Outras vezes, como minha filha. Por exemplo, escolher roupas e sapatos, comprar, provar, tudo isso é tempo e cansaço. Eu mesmo não compro nada. Encomendo ou mando o Celeste comprar. Dizem que sua governanta é quem dá o nó nas suas gravatas. Jamais. E depois ela não saberia. A única coisa que eu peço, de vez em quando, é para que o peitilho da camisa, que ela me ajude com o peitilho da camisa, quando os botões me dão muito trabalho. Ou para colocar uma camélia na lapela. A pequena nota de individualismo que torna uma pessoa maravilhosa só pode ser atingida hoje em dia pela cor e o tratamento da flor que ostentamos. No meu caso, uma camélia branca para ressaltar o tom da gravata. A coisa mais essencial para uma gravata é o estilo. Um laço de gravata bem feito é o primeiro passo na vida. Cuidado, estamos transformando o superficial em filosofia. As pessoas hoje em dia são tão absolutamente superficiais que nem entendem mais a filosofia do superficial. Nem a profundidade da vida em sociedade. Que só se compreende depois de ser admitido pela alta O sociedade. importante é ser admitido. Concordo plenamente. Mas para entrar na alta sociedade hoje em dia, temos de alimentar as pessoas, entretê-las ou chocá-las.
Um homem que pode dominar uma mesa de jantar em Londres, pode dominar o mundo. Eu tenho muito orgulho das minhas entradas nos salões, porque fui muito bem sucedido por mim mesmo. E uma bonita camera na lapela valoriza muito quem gosta de frequentar os salões com elegância. A mais suprema elegância de uma pessoa, a mais suprema elegância é uma pessoa ser simplesmente quem ela é. No meu caso, um pavão irlandês segurando um girassol. No meu caso, o tempo dirá. Alguns o julgam arrogante. É que a postura dos asmáticos fica diferente para nos livrar da respiração opressiva. Ficamos parecendo velhos arrogantes. Mesmo sendo jovem, aconselho usar seu bigode à la Charlot. Mas eu não correria o risco de ficar com um ar ridículo, imagine, com um pincel de bigode embaixo do nariz. Absolutamente. Ao contrário, vai remoçar ainda mais. Precisamos sempre aparentar sermos mais jovens do que realmente somos. Um conhecido meu até vendeu sua alma para se manter apaixonado por si mesmo e por sua juventude. Não é por causa disso que eu vou começar a tingir os cabelos, pintar o rosto e nem mesmo os olhos para disfarçar as olheiras que, na verdade, são o resultado de minhas vigílias ou trabalhando ou por causa da minha asma. Como você é conservador. Thomas Mann me contou que em Veneza, e apesar da peste, a maquiagem masculina se tornou a coisa mais comum e está na última moda. A moda mudou muito, mas eu mantenho o mesmo corte das roupas e o colarinho das camisas alto e duro. Serei eternamente fiel à minha antiga maneira de vestir. Os tempos são outros, meu caro Marcel Proust. Os mineiros do Colorado são atualmente os homens mais bem vestidos da América. Precisamos nos dirigir para o futuro, não para o passado. Você, Oscar Wilde, é quem se dirige para o futuro. Eu me dirijo para o passado. Num túnel do tempo podemos nos encontrar bem no meio, frente a frente, cada um cavando do seu próprio lado, mas em direções opostas. Proust e Wilde se encontrando frente a frente, como agora, e bem no meio do túnel do tempo. Poético, não? Para mim, é absolutamente real. Nós, irlandeses, somos poéticos demais para sermos poetas. O tempo é a minha matéria-prima. O tempo é uma abstração, mas a fome é uma coisa concreta. Você não poderia me recomendar algum restaurante? Na proximidade do Boulevard Haussmann, há um bom restaurante burguês, o Louis XVI, mas eu prefiro o Lavie. Muito conhecido, muito sofisticado. Onde fica? Na esquina da Rue Royale com a Place de la Madeleine. É lá que eu costumo jantar com meus amigos. Isto é, quando eu não vou ao restaurante do Hotel Ritz, onde eu reservo um pequeno salão privado para encontros especiais. Corre a lenda de uma certa ceia no Ritz, em que foi devorada uma coxa de carneiro. É verdade? Efeitos da champanhe na cabeça de quem contou essa história. Você não bebe? Nada de vinho, nem uma gota, nem cidra. Só raramente. Bose gosta de ir ao Savoy e pedir champanhe ou vinho da Gonet, mas só se for safra 1880. Depois dos vapores de uma casa de banhos e de uma ótima refeição, recomendo ir, se possível, muito bem acompanhado, ao Boeuf sur l'Étoile. Ainda não conheço. O cabaré da moda entre os artistas. Absinto, ópio e haxixe nunca faltam. Essa aqui é uma verdadeira vida de prazeres. Um jovem escritor alemão anda fazendo um enorme sucesso por lá. Fuma charutos e tem ideias anarco-socialistas. Acho que eu simpatizaria com ele. Pouco provável. Ele adora mulheres. E eu adoro Paris. Tanto assim. Minha verdadeira casa, foi aqui que eu escrevi Salomé e diretamente em francês, imagina. E quando foi isso? 1891, mesmo ano em que conheci Lord Alfred Douglas. Bose. Meu adorado Bose. E Dorian Gray? Vai muito bem, obrigado. Saúde excelente, nunca envelhece. Em compensação do seu retrato. Eu dediquei minha peça para o Lord Alfred Douglas. Pode dizer Bose. Estamos entre artistas, quase amigos. Mas você acredita que a censura inglesa proibiu minha Salomé? Alegando o quê? Nem sempre os jornais são confiáveis.
por apresentar personagens bíblicos de forma pouco ortodoxa. Falso moralismo, puritanismo hipócrita, juntar em uma mesma peça desvios sexuais, necrofilia e blasfêmias deve ter sido intolerável para a Inglaterra, eu suponho. Exatamente. A Inglaterra da era vitoriana é o lar das ideias perdidas. Mas os franceses gostaram muito e a encenação parisiense foi contemplada com muito sucesso. Somos franceses, meu caro, não somos ingleses. Exatamente. Não consigo compreender como os ingleses conseguem proibir Salomé e tratar Dorian Gray como imoral. Os ingleses de meu tempo são extremamente refratários a qualquer ideia diferente. Têm uma respeitabilidade obtusa, adoram o sucesso mais vulgar. São completamente preocupados com o aspecto materialista e grosseiro da vida. E valorizam a si mesmos e a sua importância de forma ridícula. E com toda certeza preferem as boas intenções. Na grande arte, as boas intenções não têm muito valor. Boas intenções geralmente resultam em arte canhestra. Mas a sua arte não é absolutamente canhestra. Nem tenho boas intenções. Longe disso. Mas depois que publiquei o retrato de Dorian Gray, ninguém mais falou conosco. Minha esposa Constance ficou absolutamente chocada. Arte e moralidade nem sempre andam juntos. A arte é simbólica, porque o homem é simbólico. O importante é o detalhe, o acabamento. Em arte, nada está terminado nunca. Eu só vou parar de revisar a minha obra quando eu morrer. Eu sofro de mania de perfeição e não paro de fazer correções. Eu também. Que coincidência. Mas fale-me você também de sua obra. Caso contrário, poderia até parecer que eu sou egoísta e vaidoso, monopolizo a conversa e não deixo ninguém mais falar. Imagine. Nem pensar. Proust mostra uma pilha de cadernos revestidos com tecido preto acetinado. São meus 32 cadernos contendo a primeira redação da minha obra. Os prazeres e os dias, Meu primeiro livro. o caminho de Swan, a sombra das jovens em flor. Já escolheu a cor das capas? Estou esperando a resposta de André Gide, da editora Gallimard, que por sua vez está esperando o resultado do prêmio Goncourt. As pessoas sempre gostam de papel pergaminho de origem vegetal para a capa. É realmente bonito. Muito bom. Tanto para geleias quanto para a literatura. Desculpe, eu não quis ofender. Continue, por favor. Fale-me de seus modelos. Gosto de observar as pessoas. Muitas delas já viraram meus personagens. As mulheres, principalmente. Mas Montesquieu e seu secretário sul-americano, Iduí, não são mulheres. Se bem que bastante afetados. Quando o conde Roberto de Montesquieu descobrir que eu usei como modelo para o meu barão de Charlie, vai virar um leão na chapa. Com toda certeza. A verdade da vida está na observação e na memória. Caso contrário, ela nada faz senão passar. A memória é como o resto. Temos memórias se assim quisermos. Lembranças jamais foram coisas mortas para mim. Ao contrário, elas sempre foram minha exaltação, para não dizer a minha alegria. Quer dizer então que você é um saudosista da nossa vida aristocrática? Nosso mundo está acabando, meu caro Oscar Wilde. Está se desintegrando, desmoronando pouco a pouco. E o que você pretende fazer, além de prever a queda? Descrever o esplendor dos aristocratas antes da queda. E se os aristocratas reconhecerem, depois da sua obra ter sido publicada, que foram utilizados como modelos? Eu não dou a menor importância, só porque as pessoas podem vir a se reconhecer dos meus personagens. Eu coloquei neles toda a minha observação e toda a minha memória, para que fossem verdadeiros. E para serem verdadeiros, era preciso que fossem completos. É por isso que os visto e os penteio, cada um com a observação e a lembrança de tantos outros que conheci na minha vida. E os descreve minuciosamente, como jamais alguém fez antes. A vida precisa ser descrita. A vida não é para ser descrita. A vida é apenas para ser vivida. Mas eu quero primeiro terminar minha obra. Pois eu quero ser o principal nome literário da Inglaterra, nem que para isso tenha que frequentar todos os salões londrinos. De uma forma ou de outra, eu serei famoso. E se eu não for famoso, eu terei notoriedade. Há apenas uma coisa no mundo pior do que ser falado, que é não ser falado.
Agora não vem só porque a desejamos. Eu gostaria de ter dito isso. Você dirá, Oscar. Você ainda dirá. Checkmate. O que me importa é que meu livro seja impresso. Por que você sempre diz meu livro? Vai ser um só? Vão ser muitos, com toda certeza. Mas no fundo, um só. Dividido em partes menores. Eu quero que minha obra represente uma catedral. Eis porque ela jamais acaba. Mesmo construída, sempre é preciso ornamentar uma coisa ou outra, um vitral, um capitel, uma pequena capela que se abre como uma estátua num canto. Sim, compreendo. Uma catedral. Mas sobre o quê? O tempo. O efeito da passagem do tempo sobre as pessoas e as coisas. Principalmente sobre as pessoas. Construir catedrais costuma ser um trabalho muito demorado? Pode levar séculos? Por isso é preciso pressa. É preciso muita pressa. Para buscar a essência do meu livro, eu faria não importa o quê. Isso é o que me move. Eu sou um hedonista preguiçoso. Eu sou um homem de hábitos. Detesto mudanças. E em tudo. Eu sou um eterno cigano. Eu quero terminar minha obra antes de morrer. Não quero ser como os meus amigos de liceu, que não deram em nada. E um deles, especialmente, morfinômano, que acabou se matando com uma bala de revólver. Eu lastimo sua perda. Não lastime. Recuso que me lastime. Eu não sou um homem feliz. Mas dizem que em sua juventude você só conheceu decepções amorosas e que em razão disso se afastou das mulheres para buscar outros amores. Bom, vou deixar este enigma para os meus biógrafos se divertirem, escreverem livros a respeito e ganharem muito dinheiro com isso. Bisbilhotices vendem. Eu não sou um homem feito para o casamento. Somente os meus escritos importam. Eu sou casado com a minha obra. Estar casado ou não é um assunto que não me preocupa. Por anos eu negligenciei esse vínculo. Eu realmente sou apaixonado por minha mulher. Aquele que deseja uma máscara acaba sendo obrigado a usá-la. O amor e a capacidade de amar é que distinguem um ser humano do outro. Essa ideia é muito perigosa. Todas as grandes ideias são perigosas. Eu jamais estive apaixonado por alguém. Verdade? Uma vez eu até quis me casar. Com qual jovem em flor? Digamos que com uma jovem misteriosa. Compreendo. Mas mamãe se opôs. E você sentiu algum arrependimento por este casamento não ter acontecido? Não, nenhum arrependimento. Minha mãe Esperança é uma irlandesa forte, voluntariosa, apesar de ter me vestido de menina até meus 10 anos de idade. Agora ela quer que eu entre para o parlamento. Enquanto isso, nós fundamos uma sociedade para a eliminação da virtude. A minha mãe sempre teve grande cuidado com a preparação da mesa e com a administração da casa. Só meu pai sempre dizia, por causa da minha mania de dar gorjetas altíssimas, eu predigo que desse jeito você morrerá na miséria. Que exagero! Gorjetas são apenas gorjetas, ainda que altíssimas. Nunca são tão caras como alguns presentes. Eu tenho horror a presentes. Gosto de oferecê-los, mas não de aceitá-los. Bonita atitude, muito altruísta. Mas não é verdade que eu costumo visitar soldados, não. Nem me arruinar comprando cigarros e petiscos para eles. Acredito piamente. Já uma boa gorjeta eu não costumo negar. Eu gosto muito de oferecer uma ótima gratificação a todos que me servem. Quando eu saio de casa, o que acontece cada vez mais raramente, e sempre à noite, eu peço para a Celeste me dar o dinheiro de que vou precisar. E se lhe acontecer alguma aventura? Desculpe. Eu quis dizer, se lhe acontecer algum imprevisto? Eu resolvo da melhor maneira possível, seja com uma boa gorjeta ou um pequeno presente. Bose também tem alguns presentes que eu lhe dei. Livros autografados, eu suponho. Livros e joias. Ele gostou dos livros? Preferiu as joias. Obviamente. Uma cigarreira dourada, uma corrente de pérolas e um medalhão esmaltado. Eu também desenhei abotoaduras muito elegantes, mandei fazer na Embry Lewis como um presentinho especial em comemoração ao sucesso da minha segunda comédia. Acredito. Mas continue falando da sua vida noturna em Paris. Ontem eu vi no Teatro Odeon um quarteto de jovens músicos, com o próprio compositor Gabriel Fauré ao piano. O jovem violinista me deixou muito impressionado. Portanto, só me restou convidá-lo para vir uma noite aqui em casa. E depois? Mas isso ainda não aconteceu.
apesar de a carta convite ter chegado naquela mesma noite. Como assim? Celeste se encarregou da tarefa. Para que esperar no correio? Mas o correio francês é tão eficiente. O que não é sinônimo de higiene. Não há como conciliar comunicação humana com higiene absoluta, sem nenhum risco de contaminação. Mas abrir cartas, depois de higienizadas com formol, é um dos meus momentos de deleite. Formol? Para evitar contágio de todo tipo. Compreendo. Na realidade, eu adoro enviar cartas. Manter minha correspondência em dia se transformou numa verdadeira obsessão. Você está certo. Eu estou errado. Escrevo cartas em demasia. Suas cartas devem conter importantes revelações a seu respeito. Que imprudência. Aqueles que não as publicarem, as venderão. E eu terei dado a essas pessoas flechas que se voltarão contra mim. Mas amigos fiéis nunca fariam uma indignidade dessas. Bolsa faria? Reinaldo Ram faria? Imagine. Amigos antigos costumam ser leais. Foi com Reinaldo Ram e seu amigo Magrazot que eu visitei Veneza na juventude em companhia de minha mãe. Como vai, Magrazot? Cocô? Continua rico? Arruinado. Sobrevive às custas de Reinaldo Ram. E você, como sobrevive? Meus pais me deixaram uma bela herança, com toda a liberdade de usufruí-la como bem me agradasse, sem jamais ter que pedir nada a ninguém. Quanta magnanimidade! Só Deus sabe. Entretanto, como minha mãe deve ter se esforçado para me dar tudo o que ela queria. Bonita atitude. E você? Como você sobrevive? Minha esposa Constante é muito justa em questões de dinheiro, mas estou oprimido pelas asas dos abutres credores. Um cheque é o único argumento que reconheço. Nenhuma moeda de ouro cai do céu para me alegrar. É realmente intolerável necessitar de dinheiro. Não tenho nenhum níquel, não poderei suportar isso por muito mais tempo. Mas não sei o que fazer. Mas você é membro da nata da mais alta sociedade de Londrina. Aqueles que têm muito geralmente são avarentos. Aqueles que têm pouco sempre sabem compartilhar. Ainda bem que meu pai me deixou uma fortuna sólida, para que eu não tivesse que pensar em dinheiro. Pois Bose se encarrega de me fazer gastar com ele tudo o que eu tenho ou o que ainda vou ganhar. E quem te socorre? Os amigos, claro, Rob Ross principalmente. Quem? Robert Ross, meu querido Robin, é o símbolo não só da sua própria afeição, mas sim da afeição de muitos outros além dele. Se todos os meus outros amigos fossem como ele, eu não seria esse cão sarnento, esse palha do nosso tempo. Não é possível compreender porque um escritor de tamanho sucesso como você estaria passando por uma situação financeira tão penosa. Eu não sou o único do mundo. Mas então, por que você realmente tem sobrevivido? Da pensão anual de 250 libras, proveniente do acordo nupcial de Constance, 800 libras depois da morte do avô dela, nenhuma fortuna, cerca de 67 libras por mês. É suficiente? Estava difícil pôr um ponto final nos meus problemas financeiros antes de conhecer Bose. Depois, então, ficou impossível. Ouvir isso me surpreende. Compreendo perfeitamente. Mas 4 peças de sua autoria foram produzidas com imenso sucesso, encenadas não apenas na Inglaterra, América e Austrália, mas em quase todas as capitais europeias. Verdade absoluta. Também muitos de seus livros provocaram um grande interesse local e foram publicados no exterior. Quando você pretende chegar com tantos elogios? Você vem obtendo sucessos teatrais absolutamente estrondosos, um após o outro, casas lotadas, bilheterias extraordinárias. Eu ouvi dizer pelos jornais ingleses que só Lady Windermere arrecadou no seu primeiro ano em cartaz 7.000 libras. Mas eu gastei mais de 5.000 libras nos meus 3 anos de vida compartilhada com Bose. Além disso, o pai dele, Lord Queensberry, ameaçou cortar a mesada de Bose caso ele não termine seu relacionamento comigo. E Bose? Recusou-se, é claro. Atitude de um homem realmente forte. Engano seu. Uma pétala de rosa debaixo de uma tempestade de granizo não seria tão frágil. Bose é um menininho, um garotinho, verdadeiro narciso. Mito ou flor? Flor, branca e dourada, como Jacinto. Flor ou mito? Mito e flor. A pele dele é tão branca, tão doce. Nem os campos do Senhor na Bíblia contêm tanto leite, tanto mel. A pele branca de Bose ruboriza-se com facilidade, seja com o vinho ou com o prazer. Bose é inteligente, gracioso, adorável de se ver e uma companhia apaixonante. Porém, algumas línguas ferinas já estão dizendo que ele também arruinou a sua vida. Mas não posso deixar de amá-lo.
Esta é a única coisa a fazer. A culpa não é dele. Por parte de pai, Bose pertence a uma raça que se caracteriza por casamentos horríveis, amizades fatais e pela violência de suas mãos, que costuma lançar-se sobre as suas próprias vidas ou sobre a vida dos outros. Não existe um só adulto na família de Bose, com exceção do irmão Percy, que não tenha contribuído de várias formas para a minha ruína. Mas Bose é diferente. É uma maravilha que os lábios rosados de Bose tenham sido feitos não menos para a melodia do poema que para a loucura dos beijos. Sua alma dourada e esbelta caminha entre paixão e poesia. Jacinto, a quem Apolo amou tão loucamente, era Bose na Grécia Antiga. Muito cuidado com essas palavras, meu caro Wilde. Nunca as escreva em forma de carta, nem deixe que as publique. Por quê? Posso saber? Primeiro, porque o gosto literário é bem duvidoso. O estilo é o homem, já dizia seu compatriota e também escritor Émile Zola, que defendeu Dreyfus. Exatamente, com toda certeza. No nosso caso, mais ainda. Portanto, seja prudente. Como escritor? Não, como cidadão inglês. Mas por quê? Por causa do alto potencial de chantagem que essas palavras contêm. Como assim? Aquilo que para você é apenas literatura pode se transformar em grave acusação criminal se cair nas mãos de pessoas sem escrúpulos. Mas são apenas as palavras de uma carta encantadora que eu já enviei. Dirigida a alguém que talvez não mereça consideração. Meu amado Bose não pode ouvir isso. É que eu ouvi dizer que seu amado Bose também é mesquinho, hipócrita e perigosamente envolvente, é verdade? Realmente, eu tenho que reconhecer que Bose pode muito bem escrever uma carta asquerosa para minha tarde e à noite do mesmo dia voar em minha direção rogando por ajuda e simpatia. E boas refeições. Bose adora ir ao Savoy e pedir sopa de tartaruga, perdiz enrolada em folhas de parreira vindas da Sicília e patês de Estrasburgo. Isso costuma acontecer com muita frequência? Para ele é um fato banal em sua vida. Bose faz todas as refeições comigo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E quem paga? Eu, evidentemente. Convidar eventualmente e pagar a conta, claro que também eventualmente, é muitas vezes um prazer indescritível. Mas as sobras de um banquete sempre acabam estragando e as últimas gotas do fundo de uma garrafa tornam-se amargas. E com toda certeza, um estilo de vida extravagante pode levar diretamente do apogeu à queda. Eu tenho que confessar que não me dá mais nenhum prazer pagar cada mínima coisa de Bose, desde o barbeiro pela manhã até o cabriolé que o leva de volta para casa meia-noite. Isso me aborrece terrivelmente. Mas toda família rica, como a dele, sempre concede uma quantia regular, uma mesada mensal, ou mesmo pensão anual a seus filhos. Pois eu sempre tenho de pagar por cada coisa que Bose faz ao longo de cada dia. E eu até desconfio que ele vendeu, e por uma ninharia, alguns meses mais tarde, aquelas abotoaduras que eu mandei fazer como um presentinho especial em comemoração ao sucesso da minha segunda comédia. Só uma pessoa muito bondosa ou indescritivelmente tola faria tudo isso que você faz. Eu, infelizmente, sou uma perfeita combinação dessas duas características. Bose vive luxuosamente às minhas custas. Isso tem nome. O fato é que Bose era, e continua sendo, um típico sentimental. Você sempre usa palavras comuns com um significado muito particular, quase cifrado. Um sentimental é aquele que simplesmente quer desfrutar do luxo de uma emoção sem ter de pagar por ele. Isso tem outro nome. Eu sei, infelizmente. No momento em que Bose tiver de pagar por uma emoção, digamos assim, para sermos delicados, ele conhecerá suas qualidades e vai se sentir bem melhor com esse conhecimento. E lembre-se que um sentimental é sempre, bem no fundo do seu coração, um cínico. Na verdade, o sentimentalismo é a colônia de férias do cinismo. Desculpe a minha franqueza. Falar a verdade é uma coisa dolorosa, mas mentira é bem pior. De fato, a verdade é algo tão doloroso de se ouvir quanto de se dizer. Quando sabemos dizer, podemos dizer tudo. E é pela articulação de ideias que nós vivemos. De sobrevivemos. Mas o que é dito por um homem não significa nada. O que importa é quem o diz. Por isso eu estou aqui, depois de atravessar o Canal da Mancha,
para ouvir a opinião de Marcel Proust. O que eu não consigo compreender é como um artista da sua distinção, que é a encarnação de uma escola artística e de um movimento estético, alguém que exerceu uma notável influência sobre o pensamento francês, depois de ter levado uma vida como a que você levou, possa ter sido conduzido a tais acontecimentos. Você se esquece da beleza de Bose? A juventude é o mais belo adorno, mas o tempo acaba com tudo, começando pela beleza. E a natureza inelutável do amor? E a necessidade de amar e ser amado? Desculpe se eu vou ser grosseiro, mas pelo que você mesmo está me dizendo, parece-me que Bose, com todo respeito, insisto, é lerdo para perceber, desprovido de sensibilidade e parvo para a apreensão daquilo que é raro, delicado e belo. Pelo seu relato, e para ser pelo menos um pouco gentil, Bose me parece descuidado e extravagante. Sua descuidada extravagância não é um crime. A juventude é sempre extravagante. Mas o fato de Bose forçar você a pagar por suas extravagâncias é simplesmente vergonhoso. Egoísmo, vaidade, autismo cruel contra o amante, são estes os mitos que regem Bose de verdade. Narcisos e jacintos são apenas ornamentos literários. De origem grega. Mas a sociedade atual na qual você vive é inglesa. Isto é, se quiser voltar para lá. Eu tenho que voltar para Londres. Não obrigatoriamente. Por causa do hotel Avondale. Eu não compreendo. Dívidas. Somos 3 pessoas hospedadas. Por 10 dias, quase 140 libras. Bagagem impedida de ser removida. Mas por que 3 pessoas? Nos últimos dias, Bose trouxe um de seus companheiros para viver também às minhas custas. Mas essas é que são as verdadeiras relações perigosas e absolutamente inconcebíveis, mesmo para Laclau. Depois de Freud, o erotismo humano não tem mais limites. A sensualidade é um lodo onde é muito fácil e delicioso escorregar. Insanidade, monstruosa perversão sexual, distúrbio mental. Deixe Freud longe desse assunto. Lombroso e Nordal, com toda certeza, que vão se interessar pelo seu caso. Como assim? Erotomania, simplesmente isso. Monomania sexual, paixões mórbidas. Um dia você ainda vai reconhecer este fato. Basta um ano, ou um pouco mais, não muito. Pode escrever o que eu estou dizendo. Profecia ou mau agouro? Não, apenas uma advertência. Em seu benefício, crimes podem ser esquecidos ou perdoados, mas os vícios permanecem e fazem sua morada naquele que, por infortúnio ou sina, se tornou uma das suas vítimas. Os vícios enraizam-se na carne e espalham-se como um leão. Eu não posso acreditar que eu estou ouvindo essas palavras de sua boca. Eu estou apenas antecipando as palavras que você mesmo ainda vai vir a escrever, e dentro de bem pouco tempo. Como você pode ter tanta certeza disso? Sou mais jovem que você, Wilde. Eu ainda posso vir a presenciar tanto a sua vitória sobre si mesmo e os outros, quanto a sua amarga derrota. Faça a sua escolha. Estou indeciso. Por isso eu estou aqui. Para me aconselhar. Conselho de homem para homem. De escritor para escritor. Cada um escreve sua própria história. A minha já é bastante penosa. Assuma a sua, por favor. Meu berço foi embalado pelo destino. Livre-arbítrio, meu caro Ardo, por favor. Um pouco de força de vontade também não faria mal nenhum. Alguma humildade, menos ainda. Nada para mim tem o menor valor se não for oriundo da própria essência do indivíduo. E a humildade é a mais estranha das coisas. Não se pode doá-la a ninguém, nem se pode recebê-la de outra pessoa, não se pode adquiri-la, exceto se abrirmos mão de tudo que temos. Somente quando se perde todas as coisas é que alguém é capaz de saber que as possui. Mesmo assim, o melhor que você faz é descer ao pó e aprender a ser humilde. Não agora. Um dia, talvez. Um dia, mas com toda certeza. Como você sabe? Pela lei da vida. E apesar da asma que me atormenta, com toda certeza vou sobreviver a você. E teria a prudência de não cometer os mesmos erros. O limite entre o certo e o errado é tão tênue. O que você faria? O que você faria se estivesse na minha situação? Bastaria encerrar de uma vez por todas essa relação de dependência absurda
de servidão humana. Eu sequer menciono o nome dos amigos que me decepcionaram na única vez. Mas eu tentei, de todas as formas, terminar a nossa amizade. Chegando até a deixar a Inglaterra, como agora, usando o pseudônimo Sebastian Melmoth e dando um endereço falso no exterior na esperança de romper de uma vez por todas uma ligação que havia se tornado cansativa, irritante e devastadora para mim. Mas sem sucesso. A amizade é muito mais trágica do que o amor. Ela dura mais tempo. E Lord Queensberry sabe de tudo? O pai de Bose deixou um recado, um cartão no meu clube, com palavras hediondas. Não percebo nada a não ser uma perseguição criminosa. Toda a minha vida parece arruinada por esse homem. A Torre de Marfim foi assaltada pela imundície. Minha vida foi derramada na areia. Pare com essas metáforas e me conte os fatos. Sempre esse desagradável apetite pelos fatos. O pai de Bose me ofendeu publicamente, acusando-me de sodomita e com um belo erro de grafia. Como foi isso? Ele me entregou, quer dizer, mandou me entregar um cartão com esta maldita palavra, escrita de forma errada: sodomita. Que desagradável erro de grafia numa palavra com tão longa tradição clássica. E desde os gregos. Que atitude mais desagradável. Basta ignorar, né? Mas agora Bose quer se vingar. Ele comprou uma pistola ridícula que disparou publicamente, acarretando com isso um enorme escândalo. Ser objeto de uma terrível disputa entre o pai dele e um homem como você, em sua posição, parece deliciá-lo. Suponho que isso, naturalmente, seja ótimo para a vaidade dele e infle a sua autoestima. Mas Bose também exige que eu processe seu próprio pai por injúria e calúnia. Isso não seria mais um capricho dele? Ninguém pode jogar suas responsabilidades sobre os outros. Elas sempre voltam diretamente para o seu próprio dono. É que você não conhece o pai de Bose. Um homem absolutamente execrável. Um capataz analfabeto seria um cavalheiro comparado a ele, que mais parece um macaco bufão. Ele é um desequilibrado, um homem arrogante e destemperado, que na vida privada espanca a mulher e não se importa com os filhos. As regras Queensberry para o boxe são a sua única contribuição para o bem da humanidade. O que seriam essas regras para o boxe? Eu não sei o que são as regras Queensberry, mas a regra Oscar Wilde é atirar primeiro e perguntar depois. Cuidado, meu caro Oscar, não vá repetir modelos que não resultaram bem. Já basta a história do tiro que Verlaine deu no jovem Rameau. Por causa dessa estupidez absurda, nosso velho poeta Verlaine passou 2 anos na prisão. 2 longos anos. E quanto tempo faz que o pai de Bose veio insultando e perseguindo você? Por volta de 9 meses. Não posso acreditar. E das mais repugnantes maneiras. Eu não consigo entender por que Bose não sai em sua defesa, dizendo que não exporia a ataques tão asquerosos nem a terrível e infame perseguição. A terrível falta de sensibilidade ética de Bose, verdadeiramente o defeito mais fatal do seu caráter, é consequência direta do seu ódio ao Lord Queensberry. O ódio cega as pessoas. O amor também. Mas Bose, de imediato, por sua livre iniciativa, poderia estar disposto a renunciar a qualquer pretensão que pudesse ter em relação à sua amizade. Bose joga com a sua vida do mesmo modo que joga com o seu dinheiro, sem nenhum cuidado ou preocupação, completamente indiferente às consequências. Não consigo banir Bose da minha vida, por mais que eu tenha tentado por vezes e vezes sem fim. Bose é a única pessoa que pode fazer alguma coisa por você. A chave da questão está nas mãos dele. A única coisa em que ele se concentra é em mandar seu pai para a prisão, para ver um estaleiro, como ele costuma dizer. Ambos estão lançando os dados pela sua alma. Tudo o que ele quer é ver seu pai sentado no banco dos réus da Corte Criminal Central. Cuidado! A justiça é um pântano de areia movediça. E especialmente na Inglaterra, pune relacionamentos homossexuais com a prisão. Como se isso não bastasse. Vocês estão num ano eleitoral. Eu não podia imaginar que um dia seria transformado em um páreo por alguém dessa laia. Agora o mundo olha para Bose como um bom rapaz que foi tentado a fazer coisas erradas por um artista vil e imoral, mas que está sendo salvo a tempo por um pai carinhoso e amantíssimo. Mas que influência você exerce sobre Bose? Nenhuma. De todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, Bose foi a única, verdadeiramente a única sobre a qual não conseguia exercer qualquer tipo de influência. As pessoas olham Bose como se ele fosse uma vítima da minha idade superior e da minha sabedoria. Mas não há nada de mais falso do que isso. Longe da ideia de que eu o seduzi,
Foi ele quem me empurrou no precipício. E agora? O que pai de Bose quer, de fato, não é acabar com nossa amizade, mas sim fazer um escândalo. O que ele almeja é popularidade, o posto de campeão da pureza. O que na atual situação da sociedade inglesa é a melhor forma de se tornar uma figura heróica. Deixemos as grandes altitudes e voltemos ao chão da realidade. A querela que Bose tem com o pai dele é algo para ser resolvido no quintal da casa deles. Não é bem assim. Desculpe a franqueza, mas eu entendo que Bose, deliberadamente, sem seu convite, intrometeu-se em seu universo, usurpando um lugar para o qual ele não tem o menor direito nem a menor qualificação. Bose está naquela fase da vida na qual não há mais nada a fazer do que plantar as sementes do seu futuro. E você está naquela fase da vida em que tudo o que se tem que fazer é colher o que plantou no seu passado. Mas minha grande pergunta, meu caro Marcel Proust, é sobre o meu futuro? Diga. Na sua opinião, eu devo ou não devo abrir processo judicial contra Lord Queensberry, o pai de Bose, por injúria e calúnia? O que dizem os seus amigos mais próximos? Por exemplo, Bob e Ross? Todos são absolutamente contrários. Como eu imaginava. Mas Bose é a favor. Como eu também imaginava. Preciso da sua opinião distanciada. Completamente contrária ao seu querido Bose. Como assim? Lord Queensberry tanto pode ser preso e julgado, Como bem merece. como eu ia dizendo, o pai de Bose tanto pode ser preso, julgado e condenado, quanto pode ser absolvido. Completamente improvável. Mas não impossível. Suponho que algum dia eu ainda possa vir a admitir essa hipótese absurda. Qual seria a sua sugestão? Ignorar a ofensa, não processar Lord Queensberry por nenhuma razão, muito menos por injúria e calúnia. Mas ele me ofendeu em público, no meu próprio clube. Você sabe o que essa atitude significa? Especialmente na Inglaterra. Exatamente por causa disso. E também por causa do seu currículo, meu caro Oscar Wilde. Seja mais claro, por favor. Nesta época tão estranha que estamos vivendo, a situação pode ser invertida e de acusador, você pode muito bem passar a acusado e ser preso. Preso? Mas por quê? Por excesso de provas e contra si mesmo. Mas eu sou um escritor consagrado, um homem casado e com 2 filhos. Proust procurando um livro. E uma vida pública deliberadamente escandalosa para os padrões morais da nossa época. Já se esqueceu da opinião de Edmund, de Goncourt, a seu respeito? Com toda certeza, nada lisonjeira. Proust lendo. Este indivíduo de sexo duvidoso, com linguagem de cabotino e ditos espirituosos. Mas eu já disse que eu sou um homem casado e com 2 filhos absolutamente adoráveis. Ao invés de processar Lord Queensberry, sugiro que você seja ético com sua esposa, obtenha a separação legal e fuja imediatamente para a França com seu mais que adorado Bose. Exatamente como já sugeriram alguns de meus amigos. Com toda certeza, alguns dos seus melhores amigos que querem tão somente o seu bem. Você sempre viveu desafiando as leis da sociedade e agora clama por elas para se proteger. É o meu direito, é a minha necessidade nesse momento. Pois essas leis podem ser cumpridas até o fim e você terá exatamente o que pediu, podendo acabar encarcerado, como Dreyfus. Eu herdei do meu pai e da minha mãe um nome de grande distinção em literatura e em arte, e eu não posso, por toda a eternidade, permitir que esse nome seja escudo e instrumento dos Queensberry. A forca em que você está dependurado já é alta o suficiente. Para que chutar a cadeira que ainda apoia os seus pés? Para que comparecer a duelos? Emboscadas e armadilhas precisam ser evitadas. Por que colocar o braço dentro da boca do leão? Por acaso você seria algum mártir da cristandade, desejando uma flagelação redentora? Se você perder o processo, as perdas não seriam de Bose. Se você ganhar, ele sabe que lhe pertenceriam a exultação e as vantagens da vitória. Portanto, por que processar Queensberry? Bose quer destruir o pai dele. Não é razão suficiente. Bose exigiu. Por que correr tanto risco pessoal? Acredito na minha E vitória. quem pagaria as contas do processo? Quem perder? Lord Queensberry, E evidentemente. se ele se recusar? Bose garantiu ao meu advogado que sua própria família ficaria encantada em pagar todas as contas
todas as custas necessárias. Mas e se Lord Queensberry conseguir as provas necessárias para condenar você? Quais provas? Nós dois adoramos escrever cartas, Wilde. Nas mãos de terceiros, especialmente dos inescrupulosos, elas podem virar armas mortais. Contra Oscar Wilde? Contra qualquer um. Qualquer vítima pode muito bem vir a se tornar réu. Você exagera. Cuidado com a soberba, meu caro Wilde. Você pode muito, mas não pode tudo. Você não é inatingível. É loucura abrir um processo contra Lord Queensberry por injúria e calúnia. Mas o pai de Bowles me humilhou publicamente. Ele merece ser preso, julgado e condenado. Ele também pode sair absolvido. Pouco provável. Por que razão os jurados o absolveriam? Por excesso de provas. Contra ele? Não, contra você. Quais provas? Que eles podem obter. Onde? Em hotéis suspeitos. Com quem? Com porteiros. Com os jovens que Bowles lhe apresentou, que você hospedou. Cartas comprometedoras, roubadas por empregados de hotéis ou por prostitutos. Isso pode resultar na sua prisão. Quem pode ir para a prisão é Queensberry, que me ofendeu em público. Qualquer um pode ir para a prisão. Para uma, para duas, para 3 prisões com treinos. E eu que vim aqui, especialmente para ouvir uma palavra de alento, de encorajamento. Desculpe, meu caro Arthur. O que eu tenho para lhe oferecer é a minha verdade. O que você me aconselha? Volte para Londres imediatamente e, ao invés de processar Queensberry, peça para o seu advogado escrever para ele, declarando que você está determinado a nunca mais, sob nenhuma circunstância, permitir que Bowles entre novamente em sua casa e sente à sua mesa. Fale com você, caminhe ao seu lado ou lhe faça companhia em qualquer outro lugar ou em qualquer outro momento. Impossível cumprir. Na presença de Bowles, eu sempre fraquejo e volto atrás. Você também pode perfeitamente tomar todas as suas decisões por escrito. Aqui perto existem várias caixas de correio e numa delas, que fica na bolsa, o escritório funciona até meia-noite. Você poderia postar quantas cartas quiser, que elas serão entregues imediatamente ou encaminhadas na manhã seguinte. Mas em Constância, e meus filhos Cyril e Vivian, ficassem as minhas crianças, significaria quebrar todos os adoráveis laços que me unem à humanidade. Traga-os para cá. Ou seja honesto com Constance e peça o divórcio. E Lord Alfred Douglas, meu querido Bowles, Esqueça Bowles. sem ele eu não conseguiria viver. Quem sobrevive à morte da própria mãe pode sobreviver a tudo nesta vida. Toda a minha vida está em Londres e não aqui. Você pode ser considerado culpado dos atos indecentes. Mas se sou eu o acusador... Provas são provas, meu caro Arthur. E contra provas não há argumentos. Assim é a vida. Ficção estética é outra coisa, completamente diferente. Poucos homens estiveram alguma vez na vida em sua posição ou foram tão reconhecidos. Os deuses lhe deram quase tudo. Você tem talento, um nome distinto, uma alta posição social, brilhantismo e ousadia intelectual. Você fez da arte uma filosofia e da filosofia uma arte. Você alterou as mentes dos homens e as cores das coisas. Não existe nada do que você diga ou faça que não leve as pessoas a se surpreenderem. No entanto, permiti que Bowles me dominasse e que seu pai me amedrontasse. Esqueça Bowles e não enfrente o pai dele. Orgulho ferido precisa ser vingado. Desejo físico obsessivo é uma enfermidade ou uma loucura, ou ambos. Eu sou fisicamente dependente de Bowles. Esqueça Bowles. Esqueça e reconstrua sua vida com Constance. Impossível. Sem Bowles, eu simplesmente não existo. Então esqueça Constance e reconstrua sua vida com Bowles, mas na França, onde já se viu entrar completamente nu no campo de batalha da justiça inglesa, podendo fugir e vestido luxuosamente para um país mais tolerante como a França. E meus filhos? Não existem opções sem perda. Eu sempre fui um bom pai para meus filhos. Eu os amo afetuosamente. Decida, Oscar Wilde. Eu não sei o que fazer. Minha vida parece ter escapado de mim, sinto-me preso em uma terrível rede. Não sei como escapar. Não troque sua mulher e seus filhos, a sua posição social em Londres e Paris, a sua distinção na Europa como artista, a honra de seu nome e de sua família, a sua própria humanidade por uma gangue de pessoas que só buscam benefício próprio, encabeçada por um jovem mesquinho, hipócrita e perigosamente envolvente. Alfred Douglas
colocou você numa posição falsa em relação ao pai dele, conduziu você e forçou você a ela. O pai de Bose é o verdadeiro culpado. E você? Você se considera inocente? Muito pelo contrário. Os registros das perversidades de minha paixão e meus romances distorcidos preencheriam muitos volumes proibidos. Eu estou confuso, eu não sei por onde começar. Muito simples. Submetendo-se imediatamente ao divórcio. E a pensão familiar que Constância me proporciona? Cuidado. A vaidade de Bose e o seu modo equivocado de lidar com o dinheiro podem acabar levando você à prisão ou à falência. Ou ambos. Você está caminhando como um boi para o matadouro e vai cometer um erro gigantesco. A sua dependência de Bose não é razão bastante para você correr o risco de ser considerado culpado por atos indecentes. Seus prognósticos são operísticos. A vida, muitas vezes, é muito mais teatral do que o melodrama mais exacerbado. No qual eu faço o papel do idiota apaixonado. Eu tenho pena de você, Oscar Wilde. Eu também tenho uma enorme compaixão por Bose e por sua mãe. Por qual razão eu posso saber? Francis, o irmão mais velho de Bose, o verdadeiro cabeça de sua família, o herdeiro do título, o pilar da casa, Que, segundo se comenta, teve um caso com o ministro das Relações Exteriores e forte candidato a primeiro-ministro. Por favor, não me interrompa, o assunto é sério, muito sério. Prossiga. Francis Douglas foi encontrado morto, caído em uma vala, com sua arma descarregada a seu lado. Eu lamento profundamente, mas não teria sido suicídio por ele estar sendo chantageado por causa do seu relacionamento com o ministro? Acidente. Ele estava às vésperas de seu casamento, o horror das circunstâncias da tragédia não pode ser manchado pela mais obscura das suposições. Mesmo assim, e mais uma razão para você não se oferecer como bode expiatório, principalmente no ano eleitoral. Sou alheio à política. O que você pretende fazer? Já telegrafei a Bose, enviando-lhe minha mais profunda solidariedade e convidando-o para vir à minha casa assim que ele possa. Abandonar o Bose nesse momento específico, ainda mais por meio de um advogado, seria por demais terrível. Não, eu estou absolutamente chocado. Você não tem a menor autoestima? Bose realmente merece o seu amor? O amor não trafega por mercados, nem se utiliza de formas de barganha. O amor é uma alegria. E assim como a alegria do intelecto foi feito para ser sentido em sua existência. O objetivo do amor é amar, nem mais, nem menos. Você deu a sua vida para Bose e ele jogou fora para saciar o seu ódio, a sua vaidade e a sua cobiça. Três das piores, mais degradantes e desprezíveis das paixões humanas. Em menos de 3 anos, Bose conseguiu arruiná-lo completamente, sob todos os pontos de vista. Bose nunca quis ser mal, muito menos para comigo. Sua vida me parece incerta, infeliz e absurda. Bose precisa ser salvo, precisa ser protegido e salvo de si mesmo. Ele também deve estar sofrendo. O sofrimento é o momento mais longo de alguém. Para quem sofre, o tempo não passa. Anda em círculos, parecendo rodear um ponto central de dor. O sofrimento é a mais sensível de todas as coisas criadas. Onde há sofrimento, há um solo sagrado. Um dia Bose ainda vai perceber o significado dessas palavras e não saberá nada sobre a vida enquanto não o fizer. E ao que tudo indica, parece que esse dia ainda vai demorar muito e pode até mesmo nem chegar, não é? Reconheço que depositei minha fé num amigo indigno. Deslizei pelo lodo da sensualidade, empreguei mal a confiança e tive um amor doentio. Então já não está mais do que na hora de encerrar esse relacionamento de uma vez por todas. Não há como voltar atrás. A única saída é continuar. Bose é o Deus da minha adoração. Mas tem pés de barro. Quem melhor poderia sabê-lo? Graças aos pés de barro, o ouro de uma imagem torna-se ainda mais precioso. Mas depois de tudo o que aconteceu... Eu tenho de perdoar. Eu não consigo compreender a razão. Para o meu próprio bem eu devo perdoá-lo. Ninguém pode manter uma víbora alimentando-se em seu próprio peito, nem pode levantar-se todas as noites para semear espinhos nos jardins da própria alma. Com um pouco de sua ajuda, não será muito difícil para mim perdoá-lo. Esqueça, Bose! Abandone o passado! Tudo que você poderia ter feito por ele, você já fez, e até demais. E aí é que está o ponto central da questão. Por mais incompleto e imperfeito que eu possa ser,
Bose ainda tem muito a ganhar ao meu lado. Bose veio até mim para aprender o prazer da vida e o prazer da arte. Talvez eu ainda possa ensinar-lhe algo muito mais maravilhoso, o significado do sofrimento e toda a sua beleza. Isso significa que você, aconteça o que acontecer, sempre reatará com Bose. Com toda certeza. Eu ainda preciso conhecer Bose. Talvez nós dois precisamos conhecer-nos mutuamente. Você é quem sabe. Cada pessoa cria o seu próprio destino. A mesma lei vale tanto para mim quanto para você e toda a dinastia Klinsberg. Bose, principalmente. Isso me preocupa muito. A vida de Bose pertence a Bose. Cuide primeiro da sua, meu caro Wilde. Você não é responsável por Bose. O destino reservou diferentes fatos para cada um de nós. O quinhão de Bose é liberdade, prazer, entretenimento, uma vida confortável. Sem que ele merecesse? Espero que seu quinhão, meu caro White, não seja a infâmia pública, um longo encarceramento, a miséria, a ruína e a desgraça. Mas por que tanta maldição? Eu não mereço. Processar o pai de Bose significa perder irremediavelmente seu futuro. Eu já perdi meu futuro faz muito tempo. Infelizmente, o que eu gastei com Bose foi minha arte, minha vida, meu nome, meu lugar na história. A sociedade tal como a constituímos não tem mais lugar para mim, nem pode me oferecer mais nada. Até o meu próprio nome, Oscar Wilde, que parecia tão musical nos lábios da fama, também teve de ser abandonado e mudado para Sebastian Melmoth, que foi o nome que dei para sua governanta quando eu cheguei aqui para pedir sua opinião sincera ao meu respeito. E que continuo pedindo, humildemente, de profundis. Eu não sinto pena de você. Mas antes você disse exatamente o contrário. Você era meu herói, meu ídolo, meu mártir. E agora? Eu, Marcel Proust, digo e repito, eu não tenho pena de você, Oscar Wilde. Onde eu caminho, sempre há espinhos. Mas o sofrimento leva à revelação. O sofrimento é o modelo definitivo, tanto na vida quanto na arte. O segredo da vida é sofrer. O prazer foi feito para corpos bonitos, mas a dor foi destinada às belas almas. Os corações foram feitos para serem partidos. Proust tosse. As únicas pessoas com quem eu gostaria de estar neste momento são os artistas e as pessoas que já sofreram. Aqueles que sabem o que é o belo e aqueles que sabem o que é o sofrimento. Ninguém mais me interessa. Por favor, continue falando comigo. Proust tosse. Desculpe, mas eu me sinto muito cansado. Além disso, eu estou constantemente à beira de uma crise de asma. Acho que já falamos o suficiente e hoje eu ainda preciso trabalhar. Meu dever é escrever meus livros, fazer minha obra, construir minha catedral. Nós, artistas, e cada um à sua maneira, somos necessários à evolução da sociedade. Nenhum artista tem o direito de colocar sua vida e obra em risco. Você está se matando voluntariamente por sua obra, mas eu ainda tenho o direito de viver a minha vida, seja ela como for, com ou sem Bose. De preferência com Bose, até o fim, eu espero. Tempo. Eu desisto e peço abstenção. Eu tenho sede pela beleza da vida, ainda anseio o arrebatamento. Se eu puder produzir só mais uma linda obra de arte, serei capaz de roubar a malícia do veneno das pessoas, a covardia do sarcasmo. Do sarcasmo e vou cortar pela raiz o escárnio das línguas. Proust tosse. Eu devo aprender a ser alegre e feliz novamente. Diante de mim há tanto por fazer que eu consideraria uma terrível tragédia se eu morresse antes que me fosse permitido ao menos uma pequena parte de minhas tarefas. Vejo novos desenvolvimentos na arte, na vida. Cada uma delas traz novas formas de perfeição. Eu quero viver para poder explorar aquilo que significa um novo mundo para mim. Proust tosse. Desculpe, Oscar, mas estou completamente sem ar. São muitas informações e eu tenho os meus limites.
Se você se deu ao trabalho de atravessar o Canal da Mancha e veio até Paris só para obter de mim um aval para suas decisões imprudentes, saiba, desde já, que terá de voltar para Londres sem o meu d'accord. Melhor ainda, eu aconselho você a não voltar para Londres. Eu não lhe aconselho hospedagem, porque há hotéis suficientemente bons aqui em Paris, que terão o maior orgulho de receber Oscar Wilde e seu amigo Lord Alfred Douglas, um escritor irlandês consagrado e um aristocrata inglês, começando a ficar famoso. Sabe-se lá, Deus como. Eu costumo ficar no Hotel Voltaire, na Rive Gauche, no quarto com vista para o Sena, mas hoje não havia vagas. Recomendo enfaticamente evitar os hotéis de última categoria do Quartier Latin, em especial o Hotel da Alsácia. Por quê? O papel de parede é horrível. Eles vão duelar um contra o outro até a morte. Proust aciona uma campainha. Pelo que dá para entender, nosso encontro está terminado. Com toda certeza. Não se pode ajudar quem não deseja ser ajudado. Cada um escreve sua própria história. E olhe que eu não estou falando de enredos de romances. Todos os grandes escritores falam a mesma língua da grande arte. Pois eu penso que já não estamos mais falando a mesma língua. E que todo o meu esforço daqui em diante só vai servir para me deixar completamente extenuado. Proust entrega um pacote azul para Wilde. Não compreendo. Um presente. Como assim? Meu novo livro. Pode abrir e ler depois. No hotel ou no navio, como preferir. Belo pacote, extremamente bem feito. Espero que o conteúdo seja melhor do que a aparência. Deve ser, com toda certeza. Um belo pacote azul já é um bom começo. Rosa para as mulheres. Sexismo? Perfeccionismo. Wilde abre a maleta. Guarda o presente sobre roupas brancas dobradas. Fecha a maleta. Pega seu casaco. Os deuses são estranhos. Eles nos punem tanto pelo que há de bom e humano em nós, quanto pelo que há de mal e perverso. Os sofrimentos nos unem novamente a Deus. Dante Alighieri. O sofrimento é uma chama hedionda que tanto purifica quanto destrói. Talvez eu me torne uma pessoa melhor depois de tudo isso. Eu espero que sim. Um dia eu soube ser feliz, ou pensei sabê-lo por instinto. Era sempre primavera em meu coração. Meu temperamento sempre teve grande afinidade com a alegria. Enchia minha vida de prazer como alguém que enche uma taça de vinho até a borda. Não me arrependo de nenhum único momento que vivi para o prazer. Vivi-os todos em sua intensidade, como todo mundo deveria fazer. Não houve deleite que eu não tivesse experimentado. Atirei a pérola da minha vida em uma taça de vinho. Andei por caminhos cheios de flores e ao som de flautas. Vivi meio a favos de mel. Mas o outro lado do jardim reserva também alguns dos seus segredos. Eu assumo voluntariamente a minha vida de recluso para o resto dos meus dias. Eu opto pela minha obra. Escrever é preciso. Viver não é preciso. A maioria das pessoas vive para ser amada e admirada, mas é pelo amor e pela admiração que devemos viver. Um patriota mandado para a prisão por amar seu país, continua amando seu país. E um poeta encarcerado por amar rapazes, continua amando rapazes. Mas não vá você agora se colocar atrás das grades e só por causa de uma frase de efeito fatal. Eu perco a vida, mas não perco a frase. Você não muda, Oscar Wilde. Se eu tivesse mudado minha vida, teria admitido que o assim chamado amor que não ousa dizer seu nome era desonroso. Eu tentei torná-lo honrado, mais honrado do que qualquer outra coisa. Reconheço que eu posso ter errado na maneira de fazê-lo. Atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. Atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou. Vale a pena ter vivido para dizer esta frase. Mas você disse, Marcel. Você acabou de dizer. Quase. Um dia você ainda chega lá. Uma frase tão simples. Basta ir aprendendo. Aprenda melhor a compreendê-la para temê-la menos, como disse Renan. Compreender quem? A morte?
Também pode ser a vida. Eles dão-se as mãos. Boa sorte. Eu vou ganhar este maldito processo. Tenha certeza disso. Wilde sai. Proust respira fundo. Tosse. Examina o rótulo de seus remédios. Vacila, mas toma. Senta-se. Começa a escrever. Som de campainha. Proust para de escrever. Quem está aí? Sem ter sido acionado, o gramofone começa a girar. Ouve-se uma canção, apesar de a agulha não estar sobre o disco. A luz cai aos poucos em resistência. Luz somente no gramofone. Por fim, escuridão total. Primeiro, agradecer aos que vieram assistir a leitura, né? Agradecer o convite do Letras em Cena, aos atores e ao Humberto que deu as rubricas. Bem, é uma pequena história que eu gosto de contar. O Marcelo estava montando um espetáculo sobre o Oscar Wilde e os crimes do Trianon e me pediu assessoria dramatúrgica. Como ele estava trabalhando com as cartas que o Oscar Wilde escreveu, eu precisava ler ou reler este livro. E fui até a Livraria Cultura comprar o livro do Oscar Wilde, que se chama Para Sempre Oscar, que são as cartas dele. Né? E eu também estava interessado na biografia do Proust, porque naquele filme Pequena Miss Sunshine tem aquele tio que é professor de literatura, que faz em uma frase ele resume a biografia do Proust para o sobrinho que não quer mais falar, e faz o elogio do artista. E isso me intrigou, eu não sabia nada sobre a biografia do Proust. E nesse mesmo dia eu comprei um livro de cartas do Oscar Wilde e também a biografia do Proust, escrita pela empregada dele, que é a Celeste. No final da vida, aos 80 anos, ela gravou 70 horas de depoimento e alguém transcreveu estas cartas em forma de capítulos, estes depoimentos em forma de capítulos, e deu para esses depoimentos o título de Senhor Proust, que é como ela o chamava. Não é? E eu comecei a fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é ler 2 livros ao mesmo tempo, porque os 2 estavam muito interessantes. Então eu lia a orelha de um, a orelha do outro, o primeiro capítulo de um, o primeiro capítulo do outro. E quando eu vi, os 2 livros estavam conversando. Não é? E eu fui descobrir depois que, na medida em que o Wilde morreu em 1900, e o Proust morreu em 22, né? E em 1900 o Proust ainda estava começando como escritor, a grande obra dele começa a ser escrita na época da Primeira Guerra Mundial. Então eu acho que eles nunca se encontraram, mas com certeza o Proust leu Oscar Wilde porque era um homem muito culto e porque, como ele mesmo diz na peça, o Wilde influenciou o pensamento francês. Não é? E ela foi, por que não colocar essas 2 pessoas conversando, independente do anacronismo? Porque precisava de um interlocutor à altura do Wilde. E não é qualquer um, ele foi talvez o homem mais inteligente da época dele, e não é qualquer um que pode conversar de igual para igual com o Wilde. Eu precisava de um outro intelectual de mesmo porte. E quando eu vi a peça já estava escrita, muito maior do que vocês ouviram. Ela tinha 3 partes. Na primeira, a Celeste conversando com o Proust, dizendo para ele: tem um visitante esquisito lá fora, o senhor está doente, por favor não receba. E ele dizendo: não, eu faço questão de receber. A segunda parte, o grande diálogo, que é esse trecho que vocês ouviram. E a terceira parte, que é depois que o Wilde sai, Proust tem uma crise enorme de asma e ela cuida dele. Então havia a cena da Celeste cuidando do Proust até o final da vida, que é a cena que a empregada descreve minuciosamente, quase em forma de teatro. Mas depois de uma leitura em casa, em que amigos e amigas participaram, a gente foi chegando à conclusão de que a peça é um miolo, não é?
E chegamos até este trecho, até este momento de hoje, não é? Que é esta leitura dramática, pública, para que a gente possa. Eu me sentei lá no fundo para saber exatamente como é que a peça chega até o final de uma plateia, porque aqui é a matéria-prima da encenação, não é? Apesar de haver todo um trabalho com a palavra, mas isso é a matéria-prima de uma coisa que é o teatro, que é o espetáculo. Então esse é o ponto de partida deste acontecimento. Quer dizer, são esses acasos que acontecem na vida da gente que quando a gente vê tem uma obra escrita e que precisa ser retocada, não é? Mas que existe. São esses acasos que não são acasos. Eu acho que eu realmente precisava escrever isso para escrever as próximas, ou para entender as anteriores. Então, é esse o preâmbulo que eu queria revelar a vocês e pedir a opinião de vocês. Não é? Como diz o Wilde, De Profundis. De Profundis é a famosa carta que o Wilde escreveu da prisão para o Bowles. É uma carta que já foi tão usada em espetáculos sobre Oscar Wilde, e mesmo no filme, que a gente tem a sensação de que a gente já leu, que ela é muito citada. Só que quando eu fui ler esta carta, que tem mais do que 100 páginas, ela é equivalente a um livro, eu fiquei absolutamente transtornado. A carta se chama De Profundis. Uma carta. Dentro do livro de cartas dele, que se chama Sempre Seu Oscar, tem uma que é a mais importante, cujo título ele deu para qual carta ele deu o título De Profundis. Quer dizer, do fundo, não é? Do fundo do poço, eu descrevo do mais fundo que alguém pode chegar, e do mais profundo do meu coração. Ele começa essa carta dizendo as piores coisas para o Bowles. E ele termina esta carta dizendo: mas eu preciso que você precise me conhecer melhor. É um álibi para psiquiatra nenhum botando defeito. E depois de sair da prisão completamente doente, derrotado e sem dinheiro, ele ainda vive mais 4 anos. Ele ainda vive mais 4 anos com o Bowles. Uma relação destruidora, não é? Até que ele morre sozinho em Paris, num hotel de última categoria, que é esse hotel que ele menciona, o Hotel da Alsace, que tinha um papel de parede horrível. É por isso que tem essa brincadeira. Não vá para esses hotéis. Por quê? Porque o papel de parede é horrível, vocês vão duelar até a morte. E há uma terrível foto dele morto numa cama de hotel de última categoria. E no fundo, revelando agora, só para alimentar o debate, na medida em que este é um tema do final do século XIX e início do século XX, eu estou tentando, e pergunto a vocês em que medida isso chega, discutir ética. Ética nas relações humanas, sejam elas de amizade, sejam elas de casamentos heterossexuais, sejam de relações homossexuais, enfim, ética nas relações humanas. Quer dizer, o que é que conduz, o que é a ética e o que é a ética nas relações pessoais. Este é o meu grande mote. Talvez seja um mote a posteriori, que eu descobri que estava lidando com isso, mais ao final. Mas enquanto eu estava escrevendo, eu sentia, e principalmente lendo a carta, que eu raramente li, ou se é que li alguma coisa, uma autoanálise mais cruel consigo mesma e um álibi mais perverso contra si mesmo, quando ele acha essa razão para voltar a viver como o Bowles, que é a pessoa que o destruiu. Porque páginas antes ele diz: você é medíocre, você não mereceu o que você teve, você não tem nada de importante para dizer, enfim. E aí ele muda radicalmente no final, ele diz por escrito: você merece me conhecer melhor e eu mereço te conhecer melhor. Quer dizer, um homem que passou 2 anos na prisão destruído por um rapaz inconsequente, é capaz de lutar no final da vida dele pelo sofrimento. Ok, este é o depoimento que eu acho que eu precisava dar, porque realmente é um tema que não é um tema atual, mas no sentido histórico, mas é o tema que eu estou tentando trabalhar. É por isso que eu estou fazendo esta pergunta: o que é que vocês acharam
do que ouviram. Quem quer começar a falar? Alguém quer? Por favor, um de cada vez. Não se atrapalhe. Como é que eu gosto de interessante esse começo que você não viu na peça. Da empregada? Eu adorei escrever, mas a leitura durava 4 horas. Com a primeira parte, a última parte, não é? E mesmo isso que a gente ouviu hoje durou 1h10. Ontem durou 1h40. Não é? E nós queremos uma peça de 1 hora, não é? Que o impacto é o osso. Queremos o osso, não é? Sem nenhuma gordura, sem nenhum adereço. Queremos a essência. E queria dizer também que o texto, as acusações dele para o Wilde são os trechos da carta do Wilde em que o Wilde diz que eu errei. É isso que eu ia te perguntar. Sim. Eu ia falar que você usa, no Proust, você usa Muito. um pedaço da carta do Sim. Wilde. Porque né? o Wilde na carta... Aí eu não entendi esse pedaço. Eu falei assim, Não, mas não, esses ele- argumentos são... É que você conhece a carta. Conheço. Então, eu usei, na medida em que o Proust faz uma autocrítica feroz, essa autocrítica feroz eu transformei em conselhos e acusações. Porque ele mesmo se acusa, ele diz, as descrições do Bose, feitas pelo Proust como um homem indigno, são feitas pelo próprio Wilde na carta. Existe aí todo um trabalho. Eu já não sei, a primeira coisa que eu tive que fazer foi fichar, depois digitar, depois tirar todas as aspas. Porque enquanto tinha aspas eu não conseguia trabalhar, porque as aspas me impediam. Aí eu disse assim, não importa o que é de quem daqui para frente. Tá. Não importa mais. Não importa, eu estou fazendo a favor desta peça. Eu não estou fazendo contra. Então, na medida em que não estou fazendo contra, então eu vou tirar as aspas para deixar essas duas vozes viverem. E não importa de onde vem. Nossa, Eu- parabéns. Não importa de onde vem. Parabéns, excelente. Excelente. Brilhante. Você fez o Proust e o alter ego dele. O alter ego Claro. crítico. O alter ego crítico. Eu queria ouvir mais. Mesmo assim não adiantou, né? Não, a história. Ele passou. Ele era o homem mais famoso da época dele. Você não foi convincente. O mais importante, o mais brilhante. E passou por uma prisão. Não é? Morreu pobre e morreu sozinho. E pobre morreu sozinho num hotel de última categoria. Tá. Como? Mas morreu por amor, foi fiel à convicção dele. Sim. Sim, ele diz isso, não é? Sem amor não dá. De falem alto, por favor. Me calem daqui para frente. Eu já dei o depoimento inicial. Eu sou asmática, ao invés de fazer o Proust asmático, eu estava quase entrando em crise. Engraçado que ele estava sério, fazendo Proust, censurando o outro. Eu estou vendo agora ele de frente, ele mais jovem. Mas ele envelheceu fazendo o Proust, ele estava parecendo mais velho. E o outro, ele tinha um pouco de si, um pouco menos de Arrogante. Era arrogante, também, prepotente, mas ele tinha as opiniões formadas, não adiantava o outro querer fazer a cabeça dele. Se o outro dissesse, seria bom. Ele foi lá pedir, mas pedir aspas. Mas foi brilhante. Eu senti o Oscar e o José. Uma honra pelo MASP para nós, né? Porque aqui só vem artista plástico, não é música. Então a gente tem literatura. Não, faz 6 anos também. Como faz 6 anos que eu sei, eu estou brincando. Eu estou brincando. E a gente está aqui. E hoje nós aqui. É uma honra para nós estarmos aqui. Até quando ele veio no Rio, ele cantou até jornalista, né? Quando ele veio, quando ele conheceu. Ele que escreveu o Brasil, o País do Futuro, que era amigo dos Caruares. Ele cantou jornalista que os acompanhava. Então, ele era meu nervoso.
Henrique. Era animado. animado. Era animado. Como ele diz, tem uma vocação para a alegria. E esse projeto, vocês já estão escrevendo em lei? Vocês têm Já. a intenção de fazer Vocês A gente pretende. A gente não sabe. A princípio, na verdade, eu devo dirigir o espetáculo. Né? Você trabalhou em Colômbia? Muito obrigado. E se parece com o White. Parece. É a cara do White. Sem barba. E a nossa querida amiga Sônia Odila está nos ajudando na parte jurídica, que é uma parte que nós artistas não gostamos de fazer, estamos tendo que aprender à força, não é? Que é fazer projeto, escrever em lei e esperar. É muito duro esperar. Entre escrever e estrear, às vezes se passam 4 anos. Não é? E nem sempre. Você não vai fazer ele esperar isso tudo? Não. Não, na verdade, a gente tem projetos de montar esse espetáculo ano que vem. Né? Estamos tentando viabilizar, fazendo aí as etapas necessárias para que a gente possa, se Deus quiser, poder montar eles no segundo semestre do ano que vem. Essa é a ideia. Ou no segundo semestre do ano que vem, ou no primeiro semestre de 2013. Porque cada vez mais a gente tem que fazer as coisas, tem que programar as produções com mais antecedência. Né? Então a gente está pensando, estamos trabalhando para isso. Vamos ver. Qual é o seu título? Proust Wilde, Encontro Imaginário. Encontro imaginário. E se fosse cartas e coisas assim? Eu estou usando o nome dos 2 autores, que são os nomes que são reconhecidos. Né? Só disse uma coisa. Exatamente, que você foi imaginário, porque é imaginário mesmo, né? Sim. Tem um exemplo de uma época e outro de outra. É bonito. Gostaria de ouvir mais opiniões de vocês. Só para... Fala mais, gente, fala mais. Queira mais, queira mais, queira mais. Tira o imaginário, tem só um pouco. Pode ser. Vocês não acham que demora um pouco para entrar na questão porque a questão da peça, a questão do encontro é o pedido, o Oscar Wilde através do Canal da Mancha vai lá e dá um conselho para o Proust. Né? Às vezes, lendo, a gente tem a sensação de que demora um pouco para chegar nessa questão. Que há todo um primeiro momento, há um primeiro momento deles ali de um tateamento, tem toda uma coisa do universo literário dele, tem toda uma coisa do estilo, etc, etc. Às vezes, lendo, a gente tem um pouco a sensação de que demora um pouco para chegar lá. A gente queria, uma das curiosidades que a gente tinha com essa leitura é saber se vocês têm essa sensação ou não. Não, eu tenho certo, porque o assunto era bastante delicado para entrar assim, sobretando, né? Então, eu tenho certo. Eles falaram de literaturas, complementaram, falaram sobre a arte, falaram sobre amenidades. Depois entraram no assunto. Porque são 2 homens de muito estilo, né? Então tem toda uma... Eu não achei que demorou, não. Preâmbulo, né? Eu não achei que demorou, não. Preâmbulo. Sabe por quê? O diálogo de vocês, a tentativa dele de convencimento e a tua teimosia, ela é muito. Ela é contundente, mas ao mesmo tempo ela às vezes é repetitiva. Então eu acho que essa introdução é importante, porque chega uma hora que ela chega, e você não vai convencer o cara. Não sei se eu estou. Eu concordo, ouvindo, eu concordo. Vou ter que trabalhar de novo, né? Olha, eu acho assim, eu acho que na hora que entra no assunto principal, está perfeito e a gente começa a prestar uma atenção incrível. Eu acho que no início, que é exatamente essa primeira parte que a gente está falando agora, esse início serve para apresentar as pessoas e para dizer realmente como são eles, qual é o perfil de cada um.
Porque por mais que aqui as pessoas saibam e tenham lido as cartas e conheçam os dois autores, não é assim. Então, talvez, ao invés de ficar só em citação, se conseguisse criar algumas situações dramáticas antes, que não tivesse nada a ver, mas situações dramáticas onde eles se apresentassem um pouquinho mais como pessoas. Ou então, na direção, fazer isso enquanto tem o diálogo, entendeu? Porque, sei lá, um pode gostar de chá, o outro pode não gostar de chá. E a xícara pode cair, e podem coisas acontecer, coisas pequenas. É porque eu sou, o Vendramini sabe, eu sou muito pela ação mesmo, né? E eu acho que coisas pequenas podem acontecer para que eles vão de alguma forma se revelando. Porque chega uma hora que tem citação, e tem citação dos outros. Não, disse fulano. Não, também disse... Tá uma conversa filosófico-artística, que é uma delícia para nós. Mas precisa ver na hora de meter en scène, como o meter en scène vai fazer isso aí. Ou então criar no texto mesmo. Eu não sei se precisa, entendeu? Eu estou falando porque vocês jogaram também. Eu concordo também. É um universo, a sensação que eu tenho, é muito exatamente isso, de atmosfera, né? Ele tem uma atmosfera. Que tem que apresentar, você tem que apresentar. É uma peça de atmosfera e de pequenas ações, né? Pequenas ações, assim, coisas muito meticulosas, né? Porque senão o ritmo pode se perder, porque se ficarem os dois conversando filosoficamente é perigoso. Mas essa conversa tem um objetivo de apresentar, para chegar no ponto, não é isso? Eu concordo, eu acho fundamental esse começo, porque é um momento da gente conhecer um pouco do Proust também, né? Da personalidade dele, né? das chatices dele, né? Do jeito, às vezes, chato, penóstico dele, né? Marcado, metódico. Então, acho que esse começo ajuda a gente a entender isso, né? E eu acho importante que tenha esse pedaço no começo, tirar e já entrar na pauleira. Não, a ideia... A dúvida não é com relação à existência desse momento, mas com relação à extensão. Porque, por exemplo, hoje é exatamente metade. O texto tem 40 páginas, a questão central aparece na página 20. É exatamente na metade. Então a dúvida é se todo esse tempo anterior, se ele não está um pouco dilatado. Eu acho que está dilatado depois. Tem Você fala da questão central do embate. Que eu estava falando. Que eu acho que tem eu acho que no final ela cresce. Quando ela chega no ápice para terminar, ela já terminou e ainda tem um rabo. Isso a gente tem. Eu acho que mas ali são coisinhas, pouquinho só. Essa é a função da leitura. Eu acho cansativa primeiro, eu gostei. Tem uma coisa da repetição que eu acho que é importante, que a gente precisa ver, né, depois precisa ver, que é o fato do Wilde não ceder, né? Quer dizer, quando a gente estava estudando, aí o Vendramini falou um dia para mim, nossa, mas como é que esse cara continuou com ele, né? Essa coisa do ciclo até o final, né? Então, às vezes, o Proust fala, quando a gente estava fazendo o ensaio, eu falei uma vez para ele, esquece o Gozo, eu já disse, não está no texto, mas eu já disse, porque são tantas vezes que ele diz, esquece o Gozo, né? E eu acho que talvez isso precisa ficar, porque quando a gente pensa no Wilde, a gente sabe, né, dessa história do Gozo, é uma história famosa, mas poucas pessoas sabem que ele voltou depois de preso, depois da vida arruinada, ele voltou, e falando que o cara, né, então na verdade a gente pensa assim, nossa, por que ele faz isso? Então, mas enfim, acho que isso é uma coisa que a repetição dá, essa obsessão dele, né, pela própria destruição. Ele tem que transmitir. Não sei, mas de alguma forma.
Mas ele vai. Talvez Dá para resolver com o que foi dito, com as pequenas ações. Porque o máximo. Né, tem que fazer um pente fino, ver o que precisa sair, o que pode ficar pra... Dependendo das ações. É muito importante esse depoimento de vocês sobre a primeira parte, que a primeira parte interessa sim, apesar de que a verdadeira questão começa na página 20. Eu não só achei que interessa, eu achei interessante. Ela é gostosa, assim. Não, mas vai ter tudo. É que não faz com fermentido, né? E no final da história da história pega a primeira hora. E aqui nas conexões dele, eu acho que essas duas citações são de eu tenho uma dúvida, não sei se vocês têm certeza sobre essa questão. Essa citação do você atribui ao Sartre, o estilo é o homem, é dele mesmo ou era do Buffon? Eu tenho que confirmar. Exato. Eu coloquei aqui como sendo do Emile Zola. Do Zola. Mas eu procurei na internet e não consegui. A biografia do Zola, assim, foi ele quem disse Eu não isso. tenho nenhuma certeza também, mas seria algo que talvez o Buffon. Mas eu preciso Dá uma falar checada. que o Zola defendeu o Dreyfus, que é o caso político da época mais importante, de uma perseguição política injusta. Né, de um homem que também passou anos prisioneiro nas Guianas por uma falsa acusação, injusta acusação. Porque a peça precisava da comparação de que não é apenas uma peça sobre pessoalidades, mas é uma peça que tem contexto político. Mas ele insiste, e você não pode fazer isso principalmente no ano eleitoral, que era o ano de troca de primeiro-ministro, sendo que o irmão do Bose existe essa hipótese dele ter sido amante do futuro primeiro-ministro. Quer dizer, isso é uma bomba armada pronta para explodir, né? E aí o governo inglês vai lá e usa este episódio e vira o jogo em 24 horas. Porque o Wilde processa o pai do Bose e na madrugada o pai do Bose vira o processo ao contrário. E é porque havia um ambiente político favorável, necessitando de um voto ambiental. E o pai do Bose é nobre, ele é da Câmara dos Lordes, né? Então isso também tem um peso que o Oscar Wilde, dentro da sua até vaidade absoluta, essa coisa linda, maravilhosa, esse irlandês sangue puro que ele foi, ele não percebia o quanto ele estava, que ele ia ser mas desmigalhado, ele ia ser trucidado, estava na cara. Ele que não via. Ele não via porque ele tinha essa coisa, né? Ele falam até que é isso, que ele foi um homem tão amado pela mãe e tão mimado na sorte que ele teve e ao mesmo tempo nessa maravilha, esse talento maravilhoso que ele teve, que ele queria enfrentar tudo, né? Ele se achava... Né? Ele tinha essa coisa arrogante, mas eu acho que também tem essa coisa de achar que nunca ele ia perder. Né? E diz, inclusive, que o Bose conseguia ser tão importante para ele, porque o Bose disse que era a única pessoa que não... Isso que ele fala, que o Bose ele não tinha influência sobre o Bose, isso que era verdade. Que ele tinha verdadeira loucura pelo Bose, porque o Bose era o único que ele chegava perto e conversava e que não era seduzido por ele. Ele seduzia homens, mulheres, quem viesse. Ele era um sedutor, ele era um poeta, ele era tudo. Né? E dizem que tem isso. E o outro, o Bose, tinha essa coisa com o pai, porque ele era desprezado pela família. Diz que a família do Bose era péssima mesmo. Né? Só que, bom, enfim, o Freud, tem uma análise freudiana que eu li, viu? Eu estou vendendo isso um pouco porque eu li uma coisa freudiana um dia falando, porque não dá para entender, né? Quando você acaba de ler essa carta da cadeia, você fala assim, gente, mas o que é isso? Ele era sabe, é um suicida? O que é esse homem? A gente vê o quanto ele é humano, não é? Vulnerável. Vulnerável. Há uma parte da vida da gente, a diferença entre inteligência e sabedoria. Quer dizer,
Você pode ser inteligente, mas existe uma sabedoria de opções pessoais, não é uma sabedoria emocional. É isso. Que tem emoção, paixão. Que tem regras próprias e que aí não adianta ser inteligente. Não. Aí o raciocínio não interfere. E aí é o que o Wilde fala, eu sou fisicamente dependente do doce. Isso aí Ele é reconhece. uma droga, né? Aí Ele é uma droga. ele é um obsessivo compulsivo, viciado, um bipolar. Não é pouca coisa. E é um exemplo do tipo, ó, a gente pode chegar aí. Escolha se você quer. É a mudança. Está na frase fantástica. Aqui no nosso país, a primeira vez que ele foi, quando ele chegou na Alfândega, e perguntaram o que é que você tem a declarar. Você tem alguma coisa a declarar? Ele falou só a minha genialidade. Sim. Era um provocador. Eu estava contando por histórias. Pavão irlandês segurando um girassol. Um amigo muito, mas há um livro de provérbios que eu não posso ler porque a peça precisa ser cortada. Se eu continuar pesquisando, ela continua crescendo. Porque não para de ter frase dele que serve aqui. Porque é genial. O próprio disse isso hoje numa coisa. Deus pegou o próprio filho na cruz porque ele não traga ninguém. É genial. É genial. Essa da Alfândega é maravilhosa. O que é que o senhor tem para declarar? Só a minha genialidade. Então, o que mais? Aqui está virando. Eu gosto muito da forma como você trata os dois personagens. Eu acho que essa questão da primeira parte, em detalhes de cenografia, muitas coisas que fez mesmo de falar, demonstrar mesmo os personagens, resolve. Eu sei que quanto mais se falar assim, da admiração, mas tem uma vaidade também, do estudo dos dois, nesse encontro. Eu acho que causa um interesse maior, independente até um certo momento de quem são essas figuras. Porque nas próprias frases trazem a história dos dois, né? A obra dos dois. Acho que são pequenas questões mesmo, transformar em ação, aqui e ali, outras em imagens mesmo, da janela, tá? E resolve. E eu gostei muito de ver a forma como o Oscar Wilde termina. Humano, né? O cara que tinha frases para tudo não teve para a própria vida. Eu reconheço que errei, mas atirei a primeira pedra que não errei. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Está muito engraçado que a gente está inventando coisas para você, né? Então, é muito perigoso, porque fala assim, eu faria assim, não, eu faria assado. É muito perigoso isso, né? Mas o que a gente está observando é que no começo, já que os dois estão conversando, você tem dois personagens muito interessantes, porque um é da cidade luz, é da cidade mais aberta, cidade mais permissiva, digamos, e o outro é da Inglaterra, tudo assim. Só que o da Inglaterra é o que chega todo lindo, maravilhoso, sedutor, enquanto o coitadinho está lá tossindo, então não abre nem a janela, ele não abre nem a janela. Ele queria falar alguma coisa. Eu queria só fazer uma pergunta se o Wilde tinha esse pensamento que o processo poderia virar. Conta ele? Ele Acho que não, né? Ele nunca teve essa ideia. Ele desafiou era os muito limites. genial. Acho que ele nunca imaginou que poderia ter. E o mais curioso dessa história toda é que o neto dele está vivo, esteve no Brasil recentemente para lançar um livro de facsímile das cartas numa loja curiosíssima de São Paulo. É um livro patrocinado por um banco. E ele agora diz que está tentando conhecer o avô, que ele não conheceu, através dos depoimentos das pessoas e através dos livros que o avô escreveu ou que escreveram sobre os livros. E ele sobrevive atualmente exatamente desta profissão, que é ir pelo mundo dando palestras sobre o avô, não é? Sendo que o sobrenome dele não é Wilde, a família teve que trocar o nome. O Holland, que é o sobrenome de solteira da mulher, foi usado e o nome Wilde foi eliminado, porque se transformou naquele momento numa maldição ter o sobrenome Wilde. Não é? E o neto, que se assina Holland, não é? Tem até o nome dele aqui na bibliografia,
que é Merlin Holland. E ele tem um livro que é o álbum de Oscar Wilde, que é um livro cheio de fotos. E ele diz que ele está tentando até hoje compreender o avô através dos depoimentos e através das fotos. E é muito interessante isso. Ainda haver um neto que agora diz, eu estou compreendendo meu avô através de novas leis que são as atuais. Só uma sugestão. É Vendramini, não é Damasceno. É Vendramini. Vendramini, não sei se eu Damasceno é o ator. Eu era sovietino antigamente. Agora não há problema, eu já entendi. Não, a sugestão é a seguinte. O Oscar Wilde ele foi tão irônico, tão cínico. Eu acho que até por uma questão estratégica, o discurso do Oscar Wilde poderia ter suas próprias citações mais representativas, né? Como, por exemplo, somente as pessoas superficiais não julgam pela aparência, e coisas do tipo, para que haja uma empatia maior com a plateia e fique um pouco mais hilário, porque fica uma atmosfera muito pesada, e no fim, muitas vezes o bruxo é muito mais brilhante do que o Oscar Wilde. Minha opinião. Ele pegou os trechos de autocrítica. Eu achei de enfrentamento. Conhece? Existem várias antologias do Oscar Wilde, principalmente em inglês, que tem frases brilhantíssimas. Eu preciso parar de pesquisar, senão a peça cresce de novo. Não, mas vamos começar com o patrocínio. Agradeço muito, agradeço vocês, agradeço a Benjamin, que a gente podia continuar aqui falando do Oscar Wilde até amanhã. E acho que é muito bacana estar relendo a história dele, que é um passado, mas é um passado recente, se a gente pensar em livro de história, que a gente está nesse momento revendo e reformulando todo um pensamento ocidental, principalmente em relação à sexualidade ou mesmo à modernidade. Então é sempre pertinente, maravilhoso, e a gente tem certeza que vai ser uma brilhante montagem. Obrigado. Eu queria agradecer ao Letras em Cena, de novo a vocês, aos atores, ao Humberto que criou as músicas, né? E ao teatro, né? Eu sou um canal. Obrigado.